Bem, pessoal, eu vou para uma das dicas que é muito importante para um negócio, e você tem que entender realmente que é muito importante. Na verdade, todas as dicas aqui vão ser muito importantes, mas é o seguinte, os processos de uma organização, eles não podem simplesmente ser de todo jeito. Eles precisam ter uma padronização, mas essa padronização ela não pode gerar uma hiperburocracia no teu negócio, né? Quando você estrutura algo de forma padrão, isso facilita, por exemplo, para que um novo colaborador, um novo membro entre na equipe e ele entenda o que deve ser feito, porque isso está previsto, isso está escrito. Tem uma ferramenta muito útil também chamada fluxograma, né, que você trabalha, você mapeia um processo e esse processo ele fica padronizado. E uma pessoa que venha desenvolver esse processo tenha desenhado o passo a passo, o que fazer se der errado, o que fazer se der certo, né? Mas você ter aí um padrão. Cuidado só para que esse padrão ele não amarre o teu negócio de uma forma que você não consiga evoluir, não consiga crescer, porque você amarrou demais. Uma outra dica, eu já falei também no vídeo anterior, tem a ver com a descentralização dos processos. Gente, se você vai empreender e tudo é você que faz, mesmo que você tenha uma equipe, tenha certeza que você vai acumular trabalho demais e você pode até adoecer, né? Não é um bom administrador aquele administrador que centraliza tudo para ele. Um bom administrador é aquele que consegue fazer com que pessoas se desenvolvam, sejam empoderadas. Em administração isso chama-se empowerment. Elas sejam empoderadas para desenvolver uma atividade e obter um resultado, independente de você estar lá fazendo ou não, né? Então a questão de delegar a função é muito importante para que o teu negócio dê certo. Uma outra dica tem a ver com desenhar o seu projeto estratégico e preparar-se também, por exemplo, se for para negócios sociais, lógico que você tem que entender aí a característica de cada local, é que você pode se preparar para editais públicos, editais privados, de organizações que tenham interesse em ajudar ou que sejam obrigadas a ajudar, mas você precisa desenhar esse projeto de forma estratégica, lembrando que é estratégico já no vídeo anterior. Um outro aspecto que você pode fazer para empreender e gerar um impacto muito bom na localidade onde você estiver, é que você pode ser um criador de políticas públicas, né, na sua área de domínio. Então, se você vai fazer algo que você sabe que esse algo desenvolve, gera renda, gera uma condição de melhoramento para as pessoas daquele local, você pode ir junto a instituições públicas, instituições políticas, fazerem com que isso se torne uma forma de política pública. E aí eu tenho certeza que você vai ficar muito grato com isso, em saber que aquilo que você está fazendo pode se tornar um projeto maior, mesmo que de repente o seu nome já não apareça mais. Eu espero que você não tenha vaidade, não tenha o orgulho que atrapalhe, na verdade, esse teu tipo de empreendimento, já que é um empreendimento que você está fazendo para gerar um sustento na sua vida do ponto de vista missional. Outro aspecto muito importante é você remodelar o projeto sempre que o mercado mudar. É muito comum que o mercado mude, as pessoas mudem comportamento, a economia mude, pessoas passem a ganhar mais ou pessoas passem a ganhar menos. O local ele sofre de repente com fatores climáticos, uma tempestade, um furacão, ou alguma coisa de repente gere um impacto naquele local. Uma coisa é certa, você não pode engessar a tua organização. Você tem que entender que a cada mudança de cenário você pode pensar em remodelar ou não remodelar o teu cenário para estar melhor adaptado a essas mudanças. Você tem que entender também plenamente o público-alvo. Para quem você vai vender? O que é que você vai vender? O que é que você vai fazer? E para quem você vai fazer isso? Né? Tem uma questão aqui que eu sempre costumo colocar sobre a princesa e o herói, que é uma fala que eu tenho na nossa organização, quando eu vou treinar junto com a Ana Carla, minha esposa, né? Quando a gente vai treinar um novo voluntário, ou uma nova equipe, ou a gente dá uma palestra. A gente fala o seguinte, eu atuo com contação de história há 10 anos, Ana também, mas eu tive uma conversa alguns anos atrás com uma pessoa que era formada em neuropsicopedagogia, que ela disse o seguinte, ela disse, ô Marco, tu entende que a princesa que a tua criança, ela ouve e ela interpreta, é diferente da princesa que você fala? Você tem constituído na sua visão um tipo de princesa que é diferente do tipo de princesa que a outra pessoa faz. Você precisa entender qual é a princesa dela. Porque quando você contar uma história e diga assim, seja uma princesa ou seja um super-herói,
você vai estar, na verdade, empoderando para o bem. Porque imagine alguém numa comunidade aqui no Brasil, numa favela, numa periferia, que tem como super-herói o traficante, porque o traficante ele é personificado muitas vezes como super-herói. E aí você vai contar uma história de super-herói e diz assim, ó, você precisa ser um super-herói. E você de repente está empoderando aquele jovem, aquela criança a ser um traficante. Então entender o público-alvo é algo muito importante. Quais são as características dele, o que é que ele gosta, como é que se comporta, né? Quais são os hábitos dessa pessoa, quais são os hobbies. E aí quanto mais você entende informações mercadológicas, mais você vai ter aí uma assertividade na hora de comercializar algo. Outra coisa é um pensamento de pertencimento. Mas você tem que saber que, por exemplo, se for uma organização sem fins lucrativos, esse negócio não é teu. A própria empresa também ela não é tua, né? Você é um administrador do negócio, mas ela como característica pessoal, o dinheiro dela é dela, a estrutura dela é dela. Se você simplesmente sai tirando tudo dessas organizações, achando que o que é dela é sua, ela vai morrer, ela vai quebrar. Então você tem que entender isso, que o seu dinheiro não se mistura com o dela, assim como o dela não se mistura com o seu. Você vai ter sua renda, vai ter sua fonte de sustentação, mas ela precisa ter a sua autossustentação também. Outra coisa muito importante para o empreendimento é desenvolvimento de parcerias estratégicas. Aqui em Pernambuco, aqui em Recife, a gente tem uma característica muito forte que é de trabalhar com parcerias. Nós vemos vários negócios, várias associações de classe, de empresários, de jovens empresários, de startups e de tantos negócios que as pessoas desenvolvem parcerias e conseguem desenvolver-se muito mais rápido e chegando muito mais longe, porque quando a gente está junto, a gente realmente termina sendo muito mais forte. E sempre que possível, gente, desenvolva um autodiagnóstico. Pare lá daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, faça um diagnóstico, identifique o que é que você conseguiu alcançar, quais foram as respostas que você tinha dado que não tinham sido positivas, que agora se tornaram positivas, e como é que você está se tornando, né? O diagnóstico tem a ver com a fotografia. Tire o tempo todo a fotografia sobre o seu negócio, identifique como é que ele está, onde ele vai, para você traçar um plano de onde ele vai chegar. Próximo vídeo a gente vai ver mais algumas dicas, essas dicas também muito importantes para você montar um negócio e ser muito bem sucedido aí no campo empreendendo, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.